Olá, você está no Mangaka Cast, o podcast do mangaka. Bom, nesse episódio a gente vai falar sobre um mangá muito legal, um anime muito legal, né? Que é Kimetsu no Yaiba. Eu vou deixar bem claro aqui que nesse áudio aqui, enquanto eu estou falando, eu vou falar teorias aqui, tá? Que eu assistindo percebi mais ou menos. Talvez seja, talvez não seja. Outra coisa importante para deixar bem claro aqui é que eu só assisti a primeira temporada ainda. Enquanto a gente está lançando esse áudio, é a época que o filme acabou de sair em cartaz e que a segunda temporada tá para sair. Então, ainda não assisti, evidentemente, os dois. E então eu vou falar da primeira temporada que eu achei, tá? E eu tenho também os mangás e tal. Então, são mangás que vêm com coisas muito gostosas ali e tal. É bem feito pra caramba. É muito legal. Tanto que é o mangá acho que mais vendido dos últimos anos aí. Um dos, com certeza, no mundo. Então, qualidade tem que ter, né? Outra coisa também interessante é que no anime, né? Eu reparei uma coisa. Tem aquele menino que ele é meio chorão e tal. Pelo menos ele é mulherengo, mas assim, não que isso, quem não é não seja um defeito, né? Mas pelo menos alguma graça ele tem, porque senão ficaria um personagem muito chato, né? Só chorão. E aí o que acontece? Ele sofreu um raio na cabeça dele um dia que ele estava chorando, e com isso o cabelo dele ficou loiro. Pelo tipo de poder que ele tem, que ele luta pra caramba, né? Ele vira alfa total, ele vira um macho alfa ali, o alfa do lugar e tal. Quando ele tá sonâmbulo, ou com sono, dormindo, ou cochilando, enfim, uma espécie de transe, ele fica muito o cara, né? Então ele literalmente é como se ele tivesse um outro eu ali dele, né? Quando acontece. E com todo mundo é assim, evidentemente, né? Todo mundo tem o sono e o sono a gente fica diferente, né? Quando a gente tá com sono, principalmente. Mas no caso dele é literalmente não é que ele é uma pessoa que fica diferente, ele é como se fosse outra. Por quê? A minha teoria é a seguinte: nesse raio foi lançado pelo deus Hypnos, porque por isso que o cabelo dele ficou amarelo. E a hipnose em português significa sono. Então, por isso que eu estou falando. Então, quando ele fica com sono, o que na realidade deve ter acontecido ali naquele raio? Aquele raio deve ser uma descarga de energia, de conhecimento, de poder, principalmente de liderança, luta e tal. Como ele aprendeu ali com o mestre dele, é um Zé Ninguém lutando, ele não é, né? Então, ele sabe lutar. Só falta para ele coragem. Então, como ele recebeu esse raio, provavelmente do Hypnos, ele, quando entra em hipnose, quando ele entra em sono, quando ele entra nesse estado, ele vira o cara. Essa é a minha teoria. Outra teoria também que eu tenho é das espadas. As espadas deles que cortam ali o pescoço e aí conseguem finalizar ali a vida, né, de um ser, digamos assim, negativo, na realidade é uma espada que era muito comum do deus Akala, né, que tinha esse tipo de espada, e também os anjos, arcanjos mais famosos também tinham esse tipo de espada, né, tinham esse tipo de espada. Então essa é uma outra teoria, uma curiosidade bem interessante também. Outra teoria também que é muito interessante é que na realidade o mestre, né, e o Muzan, que entre aspas é o vilão, esses dois seriam a mesma pessoa e eles são um alter ego de cada um. Essa é a minha tese, porque eles estão se degladiando aí para ver quem está certo, digamos assim. E aí o que acontece? E aí literalmente é um contra o outro, literalmente a turma de um contra a galera do outro. E quem seria esse Muzan? O Muzan ele seria o Hades, na minha teoria, porque ele tem uma parte que o protagonista ele fala que o Muzan é um cara que ele já torturou muita gente, jogou muita gente, já castigou muita gente. Então o cara, para ele ter aquela aparência, aquele poder, aquela força física e controlar as coisas pelo sangue, saber julgar, saber castigar e poder fazer tudo isso, com certeza tem bastante a ver. Se não é muito parecido, é inspirado pra caramba. Mas deve ser sim por causa do olho de Shinigami, enfim, a força física ali, ele deu um soco no caralho, o cara já voou na parede ali, já. Então assim, a parte estética também é muito parecida. Então é difícil. Essa é a minha teoria, né? Que ele seria esse aí.